Quem é você depois do milagre? Existe uma frase muito conhecida que diz assim: quer conhecer alguém? Dê poder a ele. Quer conhecer alguém? Dê poder a ela. E de fato, muitas vezes eu não tenho certeza se nós podemos afirmar que o poder muda uma pessoa. Mas eu creio que nós podemos afirmar que o poder mostra quem alguém realmente é. Alguém, quando não recebe o poder, age de uma forma. Mas quando recebe este poder, eu não digo que ele muda, mas eu digo que ele mostra quem ele sempre foi. Mas será que isso se aplica apenas a coisas materiais, a coisas da terra? Ou será que isso também se aplica aos milagres de Jesus? Como assim, pastor? Deixa eu dar um exemplo. Será que nós podemos afirmar que só conhecemos alguém depois que esse alguém recebe o milagre da parte de Deus? Ou será que não? Será que nós podemos dizer que nós só conhecemos determinada pessoa depois que essa determinada pessoa alcança aquilo que ela estava buscando diante do Senhor? É sobre as nossas atitudes, principalmente depois que nós recebemos o milagre, que nós vamos meditar nessa noite. E para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Vamos meditar sobre mais um milagre operado por Jesus. Agora aqui em Lucas, capítulo de número 17. Irmãos, irmãs, amigos, aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que estiverem nos acompanhando por meio das redes sociais, aqui em Lucas capítulo 17, versos 11 a 19, o escritor Lucas vai nos falar sobre 10 homens que receberam algo grandioso da parte de Deus. E através da vida desses 10 homens, Lucas vai nos mostrar o que eles fizeram antes de receber o milagre e principalmente o que eles fizeram depois. O que nós podemos aprender com a vida destes 10 homens? Primeiramente eu te convido a observarmos o que Lucas diz sobre as atitudes deles antes do milagre. Como eles agiram quando necessitavam de algo, quando precisavam e não tinham. Como esses homens agiram? Vamos ler os versos 11 a 14, que mostra a atitude deles antes de Jesus fazer algo por eles. Lucas capítulo 17, versos 11 a 14, diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Pai amado e Pai querido, estamos mais uma vez, Senhor, diante do Senhor e diante da Tua palavra, Pai, a qual é como espada afiada de 2 gumes, e não há criatura que não seja manifesta na presença do Senhor. Então, Pai, por causa da Tua palavra, nós te agradecemos e também pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor continue falando aos nossos corações, porque nós precisamos, Senhor, todos os dias ouvir a Tua voz para decidirmos colocá-la em prática nas nossas vidas. Senhor, vem nos confortar, mas também vem nos confrontar
conforme for necessário para cada um de nós, pois tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, aqui nós vemos 10 homens que tinham muitas coisas em comum. Nós podemos observar que tudo acontece quando Jesus está de caminho para Jerusalém. Jesus continua caminhando para Jerusalém. Não importava o que acontecesse, Jesus continuava indo para a sua missão. Jesus continuava indo para o local da cruz, no qual ele morreria pela humanidade. Chega o momento de Jesus passar por uma divisa entre Samaria de um lado e a Galileia do outro. Território samaritano, estrangeiro, e território judaico da Galileia. Ao entrar numa aldeia que ficava na divisa entre esses dois lugares, 10 leprosos lhe saem ao encontro. Nós percebemos aqui que esses 10 homens possuíam exatamente o mesmo problema. E era um problema muito grave. Eles não sabiam quando, mas eles sabiam que iam morrer, porque a lepra tirava a vida de uma pessoa. E por eles terem o mesmo problema, eles viviam no mesmo lugar. Ninguém mais vivia com eles ali. Eles viviam juntos. E não apenas eles viviam no mesmo lugar, não apenas eles tinham o mesmo problema, mas eles também decidiram tomar a mesma atitude. Eles decidiram ir ao encontro de Jesus. O verso 12 diz que ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Eles decidem tomar a mesma atitude. Olha como eles estão agindo de forma semelhante aqui. Olha como eles são parecidos aqui. Têm o mesmo problema, estão no mesmo lugar e decidem tomar a mesma atitude. Vamos até Jesus? Só que era proibido um leproso se aproximar muito de alguém que não era leproso. Então eles ficam de longe. E porque eles estão longe, eles gritam para Jesus. Verso 13 diz que ficaram de longe e lhe gritaram. Por conta da distância, eles tiveram que elevar a voz para que Jesus pudesse lhes escutar. Interessante, irmãos, aqui uma das consequências da lepra era danificar as cordas vocais do leproso. Muitos leprosos perdiam até a capacidade de falar bem. O leproso tinha que poupar a sua voz. Mas olha o que a necessidade faz. Por estarem necessitados, eles são capazes de gritar. Eles são capazes de levantar a voz para que Jesus os escute. E o que é que eles gritam para Jesus? Jesus, mestre, compadece-te de nós. Irmãos, eu fico impressionado com a fé desses leprosos. Às vezes, por alguma doença menor, nós cambaleamos na fé. Esses homens tinham a pior doença da época, mas ainda assim eles acreditavam que algo podia ser feito, e esse algo podia ser feito por esse homem que estava diante deles, chamado Jesus. Por isso eles gritam, e eles chamam Jesus pelo que ele era: mestre, compadece-te de nós. Nós sabemos que não merecemos, mas tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Independente do problema que eles estavam enfrentando, eles não perderam a fé. Por isso eles continuaram clamando, por isso eles continuaram pedindo, porque eles acreditavam que se tinha alguém que podia fazer algo por eles, esse alguém era Jesus. Mestre, tem compaixão de nós. E Lucas nos diz que ao vê-los, Jesus os manda irem se mostrar aos sacerdotes. Por que Jesus faz isso? Porque os sacerdotes eram aqueles que os leprosos procuravam quando acreditavam que estavam doentes.
Era o sacerdote que dizia: você está doente. Mas o sacerdote também era quem o leproso procurava, quando ele acreditava que estava sarado. Era o sacerdote que dizia: você está sarado. Então Jesus diz: vão, se mostrem aos sacerdotes. E Lucas diz que ao irem eles foram purificados. Perceberam quando foi que eles foram purificados? Foi quando Jesus mandou ir? Não. Foi quando eles obedeceram a ordem de Jesus. Jesus tinha dado uma ordem, mas Lucas não diz que após a ordem de Jesus eles foram purificados. O que Lucas diz é que indo eles, ou seja, começando a obedecer ao que Jesus mandou, a purificação veio. Começando a obedecer a ordem de Jesus, o milagre apareceu. E muitas vezes vai ser exatamente assim que a obra de Jesus vai se concretizar na minha vida e na tua vida. Não é quando nós lermos uma ordem na Bíblia, não é quando nós escutarmos a voz de Deus, é quando nós decidirmos obedecer ao que Ele ordenou, por mais difícil que seja, por mais sem sentido que seja. Vamos fazer o que diante do sacerdote Jesus? Ei, mas Ele mandou, e se Ele mandou, vamos obedecer. E enquanto eles obedeciam, o milagre veio, a purificação veio. Nós esperamos muitas vezes um milagre que só será iniciado quando nós decidirmos obedecer. Ah, por que não acontece? Por que não muda? Está aqui a resposta para muitas situações. É porque existe algo que Deus quer que eu e você façamos e nós ainda não começamos a fazer. Por mais sem sentido que seja. O Jordão só vai se abrir quando você colocar o pé. O mar só vai se abrir quando você colocar o pé. Sabe qual é a maior prova de fé? A maior prova de fé se chama obediência. Eu só provo que creio quando eu obedeço. E quando eu obedeço, o mar se abre. O problema é que a gente quer que o mar se abra para a gente obedecer. Aí Deus diz: não, obedece que eu abro o mar. Obedeça nas pequenas coisas, naquilo que eu estou mandando, e você vai ver milagres acontecendo na tua vida. Indo eles, foram purificados. Eu acredito que eles ainda saíram doentes. Eles começaram a caminhar ainda doentes, olhando para o outro doente ainda. Mas durante a obediência, a transformação aconteceu. Experimenta começar a obedecer. Aqui nós vemos 10 homens semelhantes entre si. 10 homens que tinham o mesmo problema. 10 homens que estavam no mesmo lugar. 10 homens que falaram as mesmas palavras. 10 homens que receberam o mesmo milagre. Isso me faz perguntar: o que eu e você temos feito com a nossa lepra? A nossa lepra é aquele problema que nós não podemos resolver, só Deus. O que nós temos feito diante da dificuldade, diante da provação, diante da necessidade? Nós temos clamado, nós temos crido, nós temos buscado o Senhor, nós temos obedecido a Ele.
Até aqui, esses 10 leprosos são o exemplo. O exemplo do que nós devemos fazer antes de qualquer milagre. Buscar, crer, confiar, clamar, obedecer. Que façamos isso diante da dificuldade. Que não percamos a fé, não importa o tamanho do problema. Que continuemos clamando a Jesus, chamando pelo que Ele é e obedecendo a Ele no que Ele mandar. Se a história acabasse aqui, ela acabaria muito bem. Só que ela não acaba. Lucas não quer mostrar apenas a atitude dos 10 antes do milagre, que é um exemplo para nós. Lucas quer mostrar algo mais. O que, pastor? As atitudes dos 10 depois do milagre. Vamos começar lendo os versos 15 e 16. Para a gente começar a entender quais atitudes foram tomadas depois que o milagre veio. Verso 15 e 16. Diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Irmãos, aqui a gente já nota uma diferença, porque antes do milagre, todos faziam a mesma coisa. Tudo era no plural. Eles foram ao encontro de Jesus. Eles falaram as mesmas palavras. Eles foram. Eles obedeceram. Eles foram curados. As atitudes eram iguais antes do milagre. Mas agora nós temos uma diferença. Qual é a diferença, pastor? Lucas não fala mais do plural. Agora Lucas fala no singular. Um dentre os 10, somente um, no singular, apenas um, nem a maioria era, não tinha ninguém para acompanhar ele, era só ele. O que foi que ele fez? Aqui diz que ele voltou. Ele voltou. E não apenas isso, como foi que ele voltou? Como foi, igreja, que ele voltou? Calado, triste. Foi? Como foi que ele voltou, igreja? Como foi que ele voltou, igreja? Como foi que ele voltou, igreja? Ele voltou dando glória. Como foi a glória que ele deu? Só no coração, foi? Em alta voz. Sabe o que eu achei interessante? É que na hora de pedir, a voz se eleva. A voz é escutada de longe. Na hora da dificuldade, na hora da lágrima. Muitas vezes não temos vergonha de levantar a voz a Deus. Mas parece que quando o milagre chega, a voz fica mais fraca. Ao invés de ficar mais forte, porque é mais sadia, parece que a voz diminui. Parece que a voz perde a força. Esse não. Com a voz que ele pediu, ele agradeceu. Se eu não tenho vergonha de levantar a voz para pedir, eu vou ter vergonha de levantar a voz para agradecer? Ele voltava no meio do caminho, era dando glória, e era em alta voz. E não apenas isso,
diz que ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E sabe o que era mais impressionante? É que ele era samaritano. Irmãos, isso é impressionante porque essa não é a primeira vez na Bíblia em que Jesus elogia um samaritano, ou que um samaritano é elogiado numa história. Certa vez Jesus contou uma parábola para elogiar um samaritano. E aqui quem volta para dar glória a Deus é um samaritano. Pastor, e por que isso é impressionante? Porque naquela época havia uma disputa entre judeu e samaritano que tem hoje entre judeu e palestino. É como se Lucas estivesse dizendo que quem voltou para dar glória a Jesus foi o palestino. Pastor, e os outros? Lucas só vai falar de um? Não, ele fala dos outros. E ele fala dos outros através das perguntas que Jesus faz. Os versos 17 e 18, olha comigo. Verso 17, então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Primeira pergunta: não eram 10 os que foram curados? Olha como Jesus conta, olha como Jesus grava o número. E aí pergunta: onde estão os 9? E a terceira pergunta: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Eita, que repreensão no seu próprio povo! Quer dizer que nenhum do meu povo voltou para agradecer, só quem voltou foi um, ainda foi um estrangeiro. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Muitas vezes na Bíblia, o que nos diferencia uns dos outros é a fé. Muitas vezes Jesus, ele diz: olha, grande é a tua fé te salvou. Jesus elogia a fé, Jesus se admira da fé. Mas não é só a fé que nos diferencia uns dos outros, não. É a gratidão também. Muitas vezes o que vai nos diferenciar uns dos outros não é o que acontece antes do milagre. Muitas vezes o que vai nos diferenciar uns dos outros é o que nós fazemos depois do milagre. É como nós agimos depois que recebemos o que pedimos de Deus. É isso que vai chamar a atenção de Jesus. É isso que vai deixar Deus falar como ele falou aqui. Só você voltou? Só você voltou para dar glória a Deus? E aí Lucas encerra com as palavras de Jesus no verso 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, nós poderíamos citar muitas lições aqui, mas deixa eu compartilhar duas lições que eu aprendo com essa história. Primeiro, a gratidão agrada a Deus. Não pense que é só uma fé que pede que agrada a Deus, não. Deus se agrada de uma fé persistente, uma fé que busca, uma fé que persevera e se agrada a Deus, sim. Mas não é só isso que agrada a Deus, não. Deus também se agrada de um coração agradecido, de um coração que reconhece a obra de Deus na vida dele, de um coração que volta para dizer: Jesus, eu vi o que o Senhor fez, eu reconheço que foi o Senhor quem fez, por isso eu estou aqui, Jesus, prostrado aos teus pés, Senhor. Eu não tenho nem palavras para agradecer, porque eu sei que foi o Senhor quem fez isso na minha vida.
porque parece que nós temos essa tendência mesmo, de sermos ingratos, de só olharmos o que não recebemos, de olharmos o que não temos, ou então depois que recebeu não dá mais importância. É que nem criança quando recebe um brinquedo. Antes de receber é o que mais quer, mas basta receber já quer outro, já quer outro. Aí qual é o pai que quer dar outro brinquedo para o filho, se primeiro ele não valorizar aquele que ele recebeu? Deus é assim conosco, irmãos. Por que eu vou te dar mais, se você nem sequer mencionou o que eu já te dei? Tenha um coração agradecido. Irmãos, isso é tão sério, mas tão sério, que o apóstolo Paulo mostra que uma das características de um incrédulo é a ingratidão. Lá em Romanos 1:21 ele vai falar dos incrédulos, e ele vai dizer que eles nem deram graças a Deus, nem agradeceram a Deus pela natureza, pelas coisas. E você nota mesmo, muitas vezes o incrédulo é alguém que não sabe agradecer o que tem. Mas o crente tem que ser diferente. O crente tem que ter um coração agradecido ao Senhor, sabendo que aquilo vai agradar ao seu mestre. Pastor, e como é que eu agradeço a Deus? O leproso ensina, aliás, o ex-leproso ensina, é voltando à presença dele. É voltando à presença dele. Esses dias o Everardo deu uma palavra aqui no início do culto, falando sobre pessoas que recebem algo de Deus e depois esquecem do Senhor, abandonam a presença do Senhor, abandonam a congregação. Aquele homem foi curado, e a primeira coisa que ele fez foi voltar, fazer o caminho de volta. Ele não esqueceu o caminho da presença de Deus. E eu e você também não devemos esquecer. E ele não apenas voltou, ele reconheceu com palavras, ele reconheceu com gestos, e ele serviu a Jesus. O melhor serviço não é aquele que é feito pelo que vamos receber, mas pelo que já recebemos. Mas eu aprendo outra lição aqui, irmãos. A gratidão não apenas alegra o coração de Deus, mas a gratidão nos faz ganhar ainda mais. Para qual dos outros Jesus fez elogios? Para quais dos outros Jesus deu outras palavras? Quem foi que ganhou mais? Foi quem agradeceu mais. Quem agradece, quem pede recebe, mas quem agradece recebe ainda mais. Interessante que ele não voltou para receber, ele voltou para agradecer. Mas a atitude de Jesus foi: ei, você agiu diferente. Onde estão os outros 9? Você é um samaritano. Vai, a tua fé te salvou. Eu creio que ele não apenas foi curado, mas eu tenho esperança que ele também foi salvo por causa da fé em Jesus Cristo. Deixa eu terminar fazendo duas perguntas. Uma sobre o futuro. Como estaremos depois do milagre que Deus vai fazer? Você está orando por algo? Você está buscando algo? Hoje você está buscando. Mas talvez amanhã ou depois, Deus vai te conceder o que você está pedindo. A minha pergunta é: como você vai agir quando Deus te responder? Onde você vai estar? Será que você vai estar com os outros 9, esquecendo de Deus? Ou você decide agora, quando Deus me conceder, se Ele quiser me conceder o que eu estou pedindo, eu decido agora que eu vou fazer que nem esse aqui. Nada vai me separar de Deus, nada vai me afastar de Deus, nenhuma bênção que Ele me conceder vai me afastar dele mesmo.
Se você fizer isso, você está se preparando para receber algo de Deus. Porque Deus não vai te dar algo que vai te separar dele. Mas se você entende que o que Ele te der não vai te afastar dele, então é possível que Ele te conceda. Segunda pergunta, agora é sobre o presente. Como estamos depois do milagre que Ele já fez? Quando falamos de milagres, nós não podemos falar só sobre o futuro, porque algumas coisas Deus já fez, não fez? Algumas coisas que você buscava, Deus já operou, não foi? Que atitude você está tendo depois do milagre? Quem é você depois do milagre? Talvez você é um de casa que esfriou. Talvez você é um de casa que baixou a voz, que deixou de dar glória, que deixou de servir. Mas se você entende isso, que não é esse caminho que você quer trilhar, então você pode dizer para Deus hoje: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu estou agindo depois do milagre, como os 9 agiram. O Senhor fez algo tão grandioso na minha vida, e agora eu quero continuar te dando glória. Eu quero continuar te servindo. Eu quero continuar te agradecendo. Eu quero continuar, Senhor, na tua presença, custe o que custar. Nada que o Senhor me deu é maior do que o Senhor na minha vida. Até porque quem disse que é só uma cura que Ele quer fazer na nossa vida? Deus tem coisas para fazer na minha vida e na tua vida, e a maior de todas elas é nos levar para morar com Ele. Que a nossa vida seja de petição, mas que ela nunca deixe de ser de gratidão. Curve a sua cabeça, agradeça ao Senhor, adore ao Senhor, louve ao Senhor, deixe que Ele te use, para que outros vejam o quão importante a gratidão é. Mas isso é algo que parte de dentro, não é algo que nós podemos fingir. Nós só teremos palavras de gratidão se nós tivermos um coração agradecido. Então talvez haja algo no teu coração que precisa ser transformado hoje. Talvez uma mágoa, talvez uma ambição, talvez uma falta de confiança em Deus. Mas você vai colocar diante dele agora e vai dizer: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Eu estou aqui para pedir, mas também para agradecer. Senhor Deus e amado Pai, como nós somos falhos, Senhor, como nós somos imperfeitos, e a tua palavra, o nosso espelho, mostra isso tão bem. Senhor, nós deveríamos hoje nos identificar apenas com esse leproso que foi curado e voltou dando glória a Deus. Senhor, mas a verdade é que muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, nós vamos parecer mais com os 9, que na hora do aperto, na hora da dificuldade, sabe buscar, sabe clamar, sabe pedir, sabe jejuar, sabe fazer, Senhor, muitas coisas. Mas Pai, muitas vezes quando a bênção chega, quando a cura vem, o emprego, o relacionamento, a possibilidade, aí nós temos a tendência de esfriar na fé. Nós temos a tendência, Senhor, de muitas vezes até deixar as coisas do Senhor de lado. Mas Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua paciência, obrigado pelo teu Espírito Santo, que fala aos nossos corações. Pedimos perdão, Senhor, e graças ao Senhor para te obedecermos em todas as situações. Que cheguemos no céu, Pai,
de pedido em pedido, mas também de gratidão em gratidão. Que o Senhor seja honrado e glorificado através das nossas vidas. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.